Aliás, por falar estar bem informado, gente, vocês se lembram que há alguns dias nós focalizamos aqui no nosso programa o drama que Ilhabela vem enfrentando no litoral norte de São Paulo, com a história de proibição das pessoas que saem não poderem voltar. Aí a situação foi se complicando, porque muita gente faz cadastro, mas muita gente que é da ilha não recebe autorização para voltar. Nós falamos isso, falamos sobre o comércio, sobre as pessoas que têm propriedades lá e que precisam ir para lá, que têm comércio, que precisam voltar para gerir seus negócios e não conseguem. E a coisa pega mais ainda nos moradores, né? Às vezes saíram para fazer uma viagem de emergência e quando vai voltar não consegue entrar. Estão proibidos, tenta cadastro e só recebe negativa. E como é que se fica fora da sua casa, né? E isso tem acontecido demais, se tornou uma situação dramática. A prefeitura se recusa a fazer testagem em massa, chegou a dizer uma frase que eu particularmente acho absurda, porque seria jogar dinheiro fora, sendo que Ilhabela é uma das cidades mais ricas do país, não é? Tem aí uma fortuna nos cofres públicos. Vocês vão saber todos esses detalhes a partir de agora, vão saber o que é preciso para que isso aconteça e que essa situação seja normalizada. Parece que a ilha está começando já com uma abertura, que as coisas possam voltar ao normal, mas a história de entrar não, nem a história da balsa também. Vocês vão saber tudo agora, novas informações, é uma reportagem completa com Ed Polo, da nossa central de jornalismo da Rede TV. Vamos conferir agora. A cidade voltou a funcionar a todo vapor, mas sem a fiscalização prometida pelo secretário de Saúde de Ilhabela, Gustavo Barboni. O que se viu pelas ruas foi um completo descaso da prefeitura no combate ao novo coronavírus. Filas na porta dos estabelecimentos, flagrante de desrespeito ao distanciamento social e muita gente circulando sem máscara. Seu Áureo amanheceu na fila da balsa. Passou horas tentando convencer os agentes sanitários a fazer a travessia. Já são 80 dias preso na ilha. Eu acho que está errado isso aí, porque a gente ficar preso aqui num lugar desse aqui sem poder atravessar para poder pagar uma conta, eu acho que é impossível. Valéria é integrante do grupo Amigos de Ilhabela, moradores e comerciantes que investem na região. Segundo ela, todos estão inconformados com a forma como a prefeitura está administrando o problema. Ela recolheu mais de 1.500 assinaturas de um abaixo-assinado pedindo transparência do poder público. Nós estamos propondo que se monte uma comissão com a sociedade civil de Ilhabela. Quando ela for falar, vamos fechar a balsa, peraí, vamos ouvir todo mundo. É isso? Esse é o melhor caminho? Não, vamos abrir como? Vamos ouvir todo mundo. Então vai ter a barreira sanitária, vai ter o teste, o que vai ter? Todos têm que participar. Tanta indignação não é para menos. Ilhabela, além de muita natureza, carrega o título da cidade com a maior renda per capita do país. Por esses e outros motivos que muitas pessoas escolhem a cidade para viver. Assim que se aposentou, seu Oscar mudou para Ilhabela, um sonho que já durava 15 anos, mas acabou de maneira trágica, devido ao decreto da prefeitura que limita o acesso ao município na tentativa de evitar a propagação da Covid-19. Oscar foi impedido de voltar para casa. Depois de 5 tentativas para entrar na cidade negadas, ele foi vítima de um infarto fulminante aos 69 anos. A mulher dele não tem dúvidas de que o desgosto provocado por essa decisão foi determinante para a morte do marido. Porque ele não suportou. A pressão foi muito grande. Meu marido faleceu muito triste por não poder estar na casa dele. Seu Oscar deixou a ilha para ir curtir o aniversário da sobrinha neta na cidade de Leme, no interior de São Paulo. Quando retornou, não teve mais autorização para subir na balsa, por causa do decreto que entrou em vigor 2 dias antes. Inconformado, ele temia não poder curtir a aposentadoria com a mulher no pedacinho de chão que construiu aqui em Ilhabela. Seu Oscar morreu no último dia 27, sem realizar esse sonho. Por ironia, a tão esperada autorização que permitia a volta do casal só foi dada pela prefeitura um dia depois da morte do aposentado. Em uma conversa por telefone,
seu Oscar se emociona ao falar do regresso que nunca aconteceu. Eu só quero ir para minha casa, só isso, filhote. Ficar no meu canto, onde tanto adoro. Como sempre adorei. Eu tenho medo de chegar lá e falar, fica aí esperando. Dona Celina, que vivia há 55 anos com o marido, tem gravado no celular as tentativas de permissão feitas pelo aplicativo da prefeitura. O casal tinha endereço fixo em Ilhabela, título de eleitor do município e até um carro com placas da cidade. Mas nada disso foi suficiente. Eu perdi o meu companheiro de 52 anos. Ele era meu marido, meu pai, meu amigo, meu irmão, meu tudo. Entendeu? E hoje eu tô assim. Eu vou sim, vou tentar entrar com um processo contra a prefeitura, não por dinheiro nem nada por isso. É porque eu quero que eles paguem pelo erro que eles fizeram. Coincidência ou não, o fato é que após a morte do morador, a Secretaria de Saúde do município resolveu flexibilizar as medidas de restrição. Agora quem quiser entrar e sair da ilha pode, desde que comprove o motivo. Para quem tem casa aqui, mas mora fora, vai ter que avisar com 72 horas de antecedência. Mesmo assim, a prefeitura só vai permitir 50 autorizações por semana. E a entrada só acontece de terça e quinta-feira. Se Ilhabela tem 24 mil residências, na prática, quem sair vai ter dificuldades para retornar aqui de novo. Esse médico vive o mesmo drama. Mora, tem comércio e frequenta a ilha há 40 anos. Ele acredita que a flexibilização vai complicar ainda mais o problema e pede que seus direitos sejam respeitados. Gostaríamos de ter o mesmo direito que aqueles que entram e saem todo dia em Ilhabela, que são de São Sebastião e Caraguá e que trabalham lá. Porque essas pessoas contaminam, com certeza, mais que o morador ou proprietário que entra de sexta e vai embora domingo ou segunda-feira. Na semana passada, viemos até aqui mostrar uma proposta da Câmara Municipal e que poderia evitar transtornos para quem trabalha ou mora fora do arquipélago. Um documento assinado por 7 dos 9 vereadores do município pedia ao poder público a realização de testes rápidos contra a Covid-19 em toda a população de 40 mil habitantes. A resposta da prefeitura veio através de uma live nas redes sociais. Preste atenção na justificativa do secretário de Saúde. Se a gente for testar 40 mil pessoas e depois de 10 dias testar essas mesmas 40 mil pessoas, ou seja, 80 mil testes vezes R$195, é uma despesa para o município de R$17.550.000. Para dizer o quê? O secretário, que não é médico e sim advogado, só não falou sobre o orçamento disponível pela prefeitura, que tornaria esse gasto insignificante aos cofres públicos do município. Ilhabela arrecada por ano mais de R$1 bilhão. 70% chegam através dos royalties da Petrobras. Na prática, os testes que a prefeitura não quer fazer por causa dos custos representariam pouco mais de 1% da arrecadação bilionária do município. Segundo o Instituto Ilhabela Sustentável, a prefeitura gastou só nos últimos 2 anos R$13 milhões com shows e eventos. De acordo com o levantamento, em 2019, o mesmo governo teria gasto outros 4 milhões em propaganda e marketing. Uma enquete feita pelo jornal Tribuna do Povo, um dos mais importantes da região, mostrou que 91% dos moradores de Ilhabela aprovaram a testagem em massa. Ontem, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto por unanimidade. Agora precisa a prefeita Gracinha e o secretário de Saúde implantar essa medida. Lembrando, a população testada ela é mais segura, a população, o comércio, enfim, e a nossa vocação é o turismo. Temos que ter os testes, temos que ter a barreira sanitária com medição da temperatura na balsa, isso é essencial. Procurado, o secretário de Saúde, Gustavo Barboni, disse que os comerciantes têm a responsabilidade de fiscalizar o uso de máscaras dentro dos estabelecimentos, já que a prefeitura teria dificuldade de fazer o controle.
Barboni afirmou também que a travessia da balsa foi flexibilizada, mas ainda será necessária a aprovação da prefeitura. E confirmou que o município não vai aderir ao projeto de testagem em massa. Mas especialistas discordam. Médicos afirmam que a testagem em massa tornaria o município pioneiro no país. E se ela tem recursos financeiros para tanto, é uma experiência ótima de a gente até conhecer num ambiente controlado como o vírus circula na nossa população. O projeto que se apresenta, enxergo como algo extremamente moderno, oportuno e que permitirá que a cidade de Ilhabela, vamos dizer, atravesse essa fase que se apresenta a partir de agora com muito mais segurança. Então tá aí, não é? Acho que vocês tiveram uma ideia geral do drama que vem sendo enfrentado em Ilhabela, um pedaço do paraíso aqui do Brasil. E a situação é bem complicada mesmo. Você ouviu um secretário de saúde dizer que estamos procurando um método melhor que testagem em massa. É uma coisa muito crítica, porque na verdade a melhor coisa até hoje, todos os especialistas no mundo todo têm falado, é a testagem em massa. Você mapeia e com esse mapeamento você pode saber onde é que a situação está crítica, onde existe mais contaminação, onde a região não está tão contaminada, dá para abrir um pouquinho com normas de segurança bem rígidas, dá para se mexer nessa história toda, na estrutura, que é o que está se tentando fazer em várias e várias cidades do nosso Brasil. Cada região responde de uma maneira, mas é por aí, é o caminho que funcionou na China, é o caminho pelo qual vão os Estados Unidos, é o caminho do Reino Unido. E como é que é esse tipo de coisa? No Brasil não dá? A Ilhabela realmente seria, né, a cidade pioneira na testagem em massa, podem fazer, tem esse recurso, então estão perdendo essa oportunidade. Reclamar de 17 milhões de reais para testagem em massa, gente, isso é pobreza de espírito, isso é não valorizar a vida das pessoas para uma cidade que tem um recurso aí de 1 bilhão, para vocês terem uma ideia. Que isso? O resultado é de 15 dias atrás, mas é assim, tem que mapear de acordo com o período de contaminação que leva ao vírus, não tem outra maneira. Né? E a pessoa precisa ser, quanto mais especialista ou tiver uma orientação de médicos, de infectologistas, pode analisar melhor a história. Não é ficar falando bobagem, não é? Lamentável mesmo. Mas olha, o que me deixou mais triste nessa reportagem toda foi o caso da dona Celina, né? Porque ele é emblemático, aconteceu com o marido dela e pode acontecer, ou talvez já tenha acontecido, com muita gente aí em Ilhabela e que também não pode acontecer em outras regiões. É muito diferente uma barreira sanitária de uma proibição de ir e vir, não é? Que é uma coisa inconstitucional. A cidade não está atravessando um pico, uma pandemia, uma coisa absolutamente fora de controle, não está. Então dá para relativizar essas idas e vindas, fazer uma barreira sanitária, testa, assim, em Campos do Jordão tem. É? Você testa a temperatura da pessoa, você anota um histórico, tem uma triagem, na verdade, mas essa história de você sai, não volta, mesmo porque a parte burocrática não funciona na velocidade que as pessoas precisam de ir e vir, aí, gente, é um desrespeito com a própria população, né? Não é uma questão de querer salvar vidas, de proteger, de não deixar contaminar, não. Aí é transformar realmente a ilha numa prisão e resultou na morte do seu Oscar. Vocês viram na matéria do Ed Polo o que ele diz, o desabafo dele, né? Ele queria voltar para a casa dele. A gente não está aqui falando de mansões em Ilhabela, de grandes proprietários, a gente não está falando isso, né? O seu Oscar é gente do povo, que construiu a casinha dele, ele e a dona Celina lá, que escolheram Ilhabela há mais de 15 anos, com muita dificuldade, né? Com muita batalha, com muita luta, em busca da felicidade deles, que seria num lugar lindo, junto à natureza, com mais tranquilidade, mais saudável. Era assim que
que eles queriam, né, encerrar a vida deles, era lá que eles queriam ficar. E ele foi privado desse tipo de coisa, não aguentou a pressão, porque eu vou conversar com a dona Celina. O que eu sei é que eles tentaram 8 vezes conseguir o cadastro e não tinha motivo nenhum para que eles fossem impedidos de voltar. E aí a pressão foi tão grande que ele acabou morrendo, olha aí, negado. Tá vendo o cadastro? Status negado, nacionalidade brasileiro, tá lá o CPF, motivo de saúde, porque ele realmente tinha. Me parece que eles saíram de Ilhabela para ir na festinha de uma sobrinha neta. E aí não puderam voltar. Não puderam voltar, mesmo tendo todas as condições exigidas pelo tal do cadastro. Luiz Paladino de Araújo é o vereador de Ilhabela, ele é autor do projeto de testes em massa na cidade, que não querem fazer. Uma cidade que tem recursos para fazer essa testagem em massa, né? Então, boa tarde, Luiz Paladino. Boa tarde, Sônia. Obrigado pela oportunidade novamente. Imagina. Agradecer aos telespectadores e acabei de ver o caso, conhecia já o seu Oscar. Agradecer mesmo a Deus por saúde, né? Infelizmente, Sônia e telespectadores, nós, na última terça-feira, foi aprovado o projeto, a moção, né, na verdade, de apelo, unânime. Todos os vereadores foram favoráveis. Parece que a prefeitura, de alguma forma, ela não entendeu isso, mas a partir de ontem, parece que o gripário, todas as pessoas que vão com sintomas no gripário vão começar a fazer os testes, ou seja, a nossa cobrança, o nosso pedido, de alguma forma, está conseguindo aí fazer que a Secretaria de Saúde encaminhe por isso, mas infelizmente não é o que nós gostaríamos. Aumentaram os casos, né, de Covid de 48 para 53. Sim. E o teste massa ainda é a melhor forma de deixar a nossa cidade mais segura. Com toda certeza. E você, como habitante, como cidadão de Ilhabela, como vereador, como você recebeu a declaração de que uma testagem em massa seria jogar dinheiro fora? Sônia, primeiro que a nossa cidade ela é bilionária, não é que ela é milionária, ela é bilionária. E segurança, saúde não é desperdício, até porque já conseguimos outros orçamentos pela metade do preço dos testes, e aí iria gastar 8 milhões. Nós temos alguns desperdícios de desapropriações, de compras de 4 milhões e 400 de impressoras, 1 milhão de veículos, e assim, isso sim é desperdício. Desperdício é isso. Agora, pensar em testar em massa a nossa população, pensar numa barreira sanitária na balsa, passar essa segurança para a nossa população, isso não é desperdício, na verdade isso é segurança, isso é a responsabilidade do nosso gestor. A prefeita deveria fazer isso e amparar toda a equipe médica nossa, que eles são ótimos profissionais, mas eles precisam de amparo, porque essa decisão ela tem que ser da prefeita, isso não está acontecendo. A justificativa da prefeita é justamente também o gasto, é isso? Sim, ela fez uma conta que 80 mil testes, porque tem 40 mil pessoas, você fazer 2 vezes gastaria 15 milhões. E isso num valor de R$ 195 os testes. Nós já temos os testes por R$ 100, então cairia pela metade. Mesmo assim, não. Mesmo assim, não. Mas mesmo esse discurso do secretário, parece que a equipe médica, inclusive, agora está começando a fazer os testes no gripário, que é o necessário, no mínimo iniciar com o gripário, com todos os profissionais que não pararam. Os serviços essenciais têm que ser testados. Tá certo, então. Obrigada, viu, Luiz Paladino. Continuamos aí abertos para vocês. O que precisarem, nós estamos aqui. E força aí nessa luta, não é? Porque realmente nada mais lúcido, nada mais necessário do que isso, do que a testagem em massa. Parabéns pelo trabalho, viu?
Obrigado e boa tarde para todos. Boa tarde, querido, boa tarde. Então, a situação é essa, gente, sabe? A gente tem aqui, eu não sei se eu tenho aqui agora, mas tem sim. Olha aqui, eles estão considerando 17 milhões, que já podem ser reduzidos para 8 milhões, que seria o preço da testagem em massa na ilha para garantir a segurança de todo mundo. Eles estão achando demais, mas olha o tipo de gastos que a gente tem, uma lista que a prefeitura tem e não tem nada a ver com saúde. Por exemplo, olha aqui, tem 4 milhões e 400 mil reais em cartuchos e toners para impressoras, isso pode. 24 milhões em estruturas metálicas e som para realização de shows. Então, como é que não pode? 17 milhões, não é, para testagem em massa, 8 milhões, que é a redução que os políticos conseguiram, que o Luiz Paladino acabou de falar para a gente, para testagem em massa. Se gasta 24 milhões em equipamentos, né, em estruturas metálicas para shows, 23 milhões para propaganda e 20 milhões para desapropriação diária na Ponta das Canas para construir centro esportivo com quadras de futebol. Nossa, olha, legal quadra de futebol para todo mundo, ótimo, né? Tem coisas que para a infraestrutura de Ilhabela são fundamentais, ok, mas as vidas antes, elas são fundamentais, senão a cidade não existe. E estão gastando muito mais com obras do que realmente com a saúde pública. É muito infeliz esse posicionamento.